Dia 1º de abril, dia da mentira. E aí eu pensei em trazer para vocês a mentira e suas possíveis implicações no âmbito forense. Então vamos lá, vamos iniciar com o que é mentira, afinal. Né? Temos duas possibilidades aí nesse sentido. A primeira, quando eu coloco para as pessoas uma informação que é falsa, mas eu exponho isso como se elas fossem verdadeiras. Então eu tenho uma intenção de dizer e de mostrar para as pessoas que determinada informação é verdadeira quando eu sei que não é. Então, eu tenho essa intenção, eu coloco aí esse engano, né? Eu engano as pessoas com uma informação. Uma outra possibilidade é quando eu oculto informações que são relevantes, tá? Duas possibilidades para a mentira. E aí vocês podem se perguntar assim, não sei se vocês já ouviram falar, uma mentira não dói, tudo bem mentir, em algumas situações é realmente importante. Enfim, as pessoas têm seus motivos aí para mentir. Entretanto, quando isso pode ser feito de forma repetida, pode ser que essa pessoa cometa algumas transgressões. Temos algumas contravenções penais, ou seja, sanções jurídicas tipificadas, que dizem que essa mentira vai ter uma certa punição para esse sujeito, como é o caso da autoacusação falsa, denunciação caluniosa ou denunciação falsa, né, de algum crime. Então, essas pessoas que fazem isso no âmbito jurídico, elas vão sim sofrer algumas sanções penais nesse sentido. Uma outra possibilidade é que essas pessoas, né, elas geralmente fazem essa mentira para ter um ganho próprio. Então, elas expõem aquela informação para ter um benefício, né? Um benefício daquele comunicador. Entretanto, em alguns casos, pode ser que não tenha esse benefício, né? Como pude falar aí dessas contravenções penais. Outras possibilidades é a da simulação. E aí entra bastante o papel também do psicólogo. Nós temos 4 tipos de simulação. A simulação ocorre quando eu mostro algo que não é. Então, por exemplo, eu digo que eu tenho um sintoma e eu não tenho. Então, estou simulando. Uma outra possibilidade é quando essa pessoa ela tem uma condição, ela tem um transtorno, por exemplo, e ela quer exagerar nesses sintomas. Então, ela está, por exemplo, tendo uma tristeza. E aí, na hora de comunicar isso ao psicólogo, ela aumenta esse sintoma. Ela diz que essa tristeza, ela ocorre sempre, todos os dias, por muito tempo. Exemplo. Uma terceira possibilidade. Essa pessoa, ela tem uma condição, mas ela quer negar. Ela não expõe realmente de que forma é essa condição que ela tem. Ela tenta amenizar esses sintomas. Por exemplo, ela tem essa questão aí dessa tristeza, e essa tristeza é realmente uma tristeza profunda, posso colocar assim, mas ela tenta diminuir aquilo que ela está sentindo. E aí ela expõe isso ao psicólogo. E nós temos uma última possibilidade dessa simulação, né? Que essa pessoa, ela tem uma condição, ela tem um transtorno, e ela quer exagerar dizendo que é normal. Então, por exemplo, ela tem uma depressão, mas ela diz que não tem nada e fala como se não tivesse nada, expõe algumas informações aí para que isso não venha a aparecer dentro dessa sessão ou dentro dessa avaliação. E aí, como é que o psicólogo faz isso, Carol? Por meio da avaliação psicológica que o juiz pode requerer, né? Eu tenho que utilizar aí, fazer uma avaliação de forma minuciosa. Isso sempre, tá? Isso sempre. Então, eu posso posso optar por instrumentos psicológicos ou não psicológicos, fazer a observação, entrevistas de anamnese, né? Utilizar informações complementares ou fundamentais de informação, né? Utilizar esses instrumentos. Para que realmente eu identifique, eu perceba a intensidade, se tem um transtorno ou se não tem, como é que isso é feito, quais âmbitos da vida desse sujeito estão aí sendo influenciados, de que forma. Então, a gente tem como ver isso, ok? De maneira geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma contribuição, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder depois. Tchau, um abraço. E não foi.
Agora vai.